Rapaziada, já sentei nessa cadeira aqui umas 4 vezes tentando gravar nossa abertura. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, rapaziada, eu irei mostrar pra vocês o nosso projeto Liga da Justiça. Vamos dar continuidade, né? E a bola da vez agora é o Batman. Vocês escolheram, eu coloquei na votação lá, então vamos pintar o Batman. E rapaziada, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o link, comentem, rapaziada, porque vocês comentando, o algoritmo espalha para mais pessoas que possa ver o meu vídeo, beleza? Então é isso aí. E se você quer participar também das votações, escolher a figura, que às vezes eu tenho dúvida de qual figura pintar, sabe? Então é só seguir lá no meu Instagram, rapaziada. Segue no meu Instagram, que lá você irá poder participar de algumas figuras que eu irei postando. Às vezes eu tenho dúvida de qual fazer e vocês podem estar escolhendo, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vamos já para nossa pintura. Irei mostrar para vocês a nossa peça já com primer e vamos dar seguimento ao nosso vídeo, beleza? Tamo junto. Então, rapaziada, com a nossa peça aqui em cima da mesa de pintura, vamos estar mostrando para vocês aqui ela já com primário gloss, que é um primário muito bonito, igual eu tinha mencionado nos últimos outros vídeos, e assim dá para trabalhar com luz e sombra tranquilamente. E já direto de cara, assim logo, para a pintura de pele, que também não é muita coisa, iremos aplicar aqui a nossa primeira camada de Game Color Branco Ink, e em seguida, rapaziada, irei aplicar uma tinta chamada Purple. Juro que essa tinta me deu um pouco de trabalho de aprender como utilizar ela, porque como eu utilizo outras tintas normais, a pele fica um pouco rosado. Então eu resolvi aplicar de uma outra forma, que é o Burner Flash. É um tom mais escuro de um kit aqui de tinta que eu tenho, da Vallejo. E surpreendentemente ficou muito legal, rapaziada. Depois eu voltei aplicando as outras técnicas igual dos outros vídeos anteriores. E também eu resolvi aplicar uma tinta diferente, que se chama Contraste Gillian Flash. É uma tinta da Citatel. Essa tinta, rapaziada, ela dá um pouco mais de vida, sabe? Na pele. Então, gostei muito do resultado, ficou muito bom. E agora, rapaziada, vamos agora com essa tinta. Mano, essa tinta preta é genial. Eu recomendo vocês terem essa tinta no seu set de pintura, porque isso aqui, mano, faz um efeito muito da hora. Faz um efeito como se fosse borracha, sabe? Sola de sapato, aquela capa, sabe? Fugiu o nome aqui agora. Mas vocês vão ver aqui nesse vídeo como a pintura fica com essa tinta. Fica muito bom, rapaziada. Fica muito bom mesmo. Eu recomendo. E a tinta se chama... É uma tinta da Vallejo que chama Black Negro, da 70051. Muito bom mesmo, eu recomendo. E como nos outros vídeos eu não mostro eu pintando os olhos, e dessa vez também não é diferente. Com a minha cabeçona na frente eu mostrei pra vocês como eu tô pintando os olhos. Mas eu consegui achar uma posição, e agora eu tô mostrando pra vocês como eu pinto os olhos. E eu ainda irei achar uma posição melhor pra mostrar com mais detalhes a pintura dos olhos. Então, com este Grey e com a Starships Grey, irei estar pintando aqui o uniforme dele. Rapaziada, atenção, eu não uso cinza, 100% cinza no uniforme. Eu utilizei 3 tipos de cinza para fazer o uniforme dele e ficou muito bonito. A primeira camada foi com Steel Grey, a segunda foi com Black Roman Grey, que é para fazer a sombra, como vocês podem estar vendo. Eu estou fazendo a sombra nas partes mais profundas entre os músculos, que para destacar melhor um pouco. E em seguida eu irei estar utilizando a Starship Grey para fazer as luzes. Agora com a Starship Grey em mãos, que é um cinza um pouco mais claro, iremos estar utilizando aqui, aplicando, né, nas partes mais altas entre os músculos, para que destaque um pouco melhor. Tudo, pessoal, tudo que a gente pinta, a gente tem que botar um efeito, um contraste, sabe? Porque tudo tem luz e sombra. Porque se você não fazer isso, a peça não se destaca, não fica bonito e fica tipo muito grotesca, sabe? Tipo só uma pintura de uma camada só e tá feito. Não, temos que trabalhar, temos que ver como é que é. Eu ainda não sou muito bom, não sou profissional, mas é isso aí. Rapaziada, essa tinta Black Chromo, mano do céu, muito bom. Eu vi ela no site, eu resolvi pedir
comprei, e aí quando eu olhei pra arma dele, eu falei, é aqui mesmo que eu irei aplicar. Então, rapaziada, fica um preto cromado muito bom mesmo pra pintar armas. E depois você pode estar utilizando uma outra tinta de metal um pouco mais claro, sabe? Pra fazer tipo como se fosse tons de arranhado. Então, rapaziada, como a tinta aquela tinta de que faz o efeito de borrachado, iremos estar aplicando aqui também no símbolo dele para ficar bonito, para ficar um preto diferenciado, não ficar só preto, né? E vamos também aqui fazer o acabamento nas luvas, porque como eu pintei a pistola com cromado black, então para a gente conseguir esconder, e também com cromado black eu irei pintar a parte aqui da luva dele, que eu creio que aquilo, mano, como ele usa aquilo para bater, então aquilo não pode ser de borracha nem de plástico, né? Aquilo ali tem que ser um metal no braço dele. E como eu tinha falado antes, estamos aplicando aqui uma camada de tinta metal claro para fazer aquele efeito nas lâminas, sabe, rapaziada? Um pouco mais brilhoso nas pontas, tipo como se fosse arranhado. E com a Dectan, que essa tinta é perfeita, mano, para você pintar amarelo, cores vermelha em cima do preto, a Dectan é perfeito para isso. Estamos aqui agora aplicando o dye brush no cinturão dele. E em seguida, rapaziada, vamos aplicar um amarelo Deep Winks da Grey Stuff. É um amarelo que ele não é muito forte e assim não esconde o efeito que a gente fez do dye brush. E aí a gente aplicando essa peça, a gente aplicando a tinta nessa peça, faz um efeito muito bom, né? E o preto, o branco, faz um contraste diferente e que fica muito bom, mano. Fica um acabamento muito bom mesmo. O resultado, rapaziada, tá ficando muito bom. Estamos em 90% ainda do projeto. Vamos agora pintar a base. Rapaziada, para pintar a base, eu usei um Fox Rider Brown da Green Stuff para fazer os tijolos, né? É uma tinta que eu identifiquei como uma cor perfeita para fazer o tijolo, e ainda irei trabalhar um pouco mais no tijolo, um pouco mais na frente do vídeo. Agora, com o Deep Winks Brown, irei estar aqui aplicando em cima do tijolo para fazer um efeito de contraste também, para não ficar só aquela cor tosca em cima do tijolo, sem efeito, sem sombra, sem nada. Então essa tinta eu achei perfeita para fazer isso. E com a primeira camada de um tom de madeira um pouco mais escuro, irei estar aqui aplicando nas partes aonde são madeira. E depois irei estar trabalhando em cima dela também, utilizando as técnicas de dye brush com os tons mais claros. E com a Black Rum Grey da Grey Stuff, iremos estar aqui utilizando aqui para a gente fazer a primeira camada também do nosso tom de concreto da base, né? Porque ele tá em cima aqui de uma casa destruída. Então deve ter sido alguma explosão que, na meio da luta dele contra o Coringa, destruiu essa casa. Nossa, olha a história, rapaziada, que eu já inventei aqui agora. Então, com a tinta Black Rum Grey, estamos aqui passando agora entre os detalhes, né, do cimento, onde está destruído aqui o tijolo. Supostamente foi na explosão. E com um cinza meio verdeado, vamos estar aqui passando agora na parte lateral. Eu não quis usar o mesmo tom de madeira, rapaziada, igual eu apliquei ali na parte de cima, porque senão ia ficar muito estranho. Então eu resolvi fazer um tom de madeira um pouco mais esverdeada, e assim depois eu consigo trabalhar com dye brush, né, para fazer uns detalhes um pouco mais diferente, né, para diferenciar um do outro. Então aqui agora eu também tô pintando o telhado da mesma cor que eu pintei na madeira da parte de baixo, lá ele. E aí, rapaziada, com os Standard Tones é uma cor que eu achei parecido um pouco de mármore. Então eu tô utilizando aqui para pintar essa parte de dentro da janela destruída, para não ficar 100%, né, cor de pedra, né, cor de cimento, algo assim de concreto, para não ficar só uma cor só.
Então, como agora com a Starship Grey, que é o mesmo tom que eu utilizei para pintar a roupa do Batman, estou aqui fazendo o dye brush nas partes da pedra, né, para fazer o contraste melhor, para parecer melhor. Rapaziada, tanto na peça como na base, eu gosto de deixar bem trabalhado também a base, né, bem bonito, porque não só o personagem, né, a base também chama um pouco a atenção, então assim fica muito bonito. E rapaziada, com um Moon Misty Grey, que é um tom de cinza bem clarinho, rapaziada, eu utilizei aqui para fazer a nuvem do... A nuvem não, né? A fumaça da chaminé saindo aqui, porque não adianta você passar branco, sabe? Não fica legal, na minha opinião, né? Mas eu utilizei aqui um cinza bem clarinho, que é depois do Starship Grey. Tem outro tom assim que eu tenho aqui de cinza mais claro. E agora com tom de metal, eu estou aqui pintando as partes da chaminé. E com a Color Sheet, mano, que é o efeito final que eu vou utilizar aqui nesse ferro. É um efeito que, como o ferro tivesse quente, esfriado e quente. Sabe aquele efeito de ferro quente? Então, é isso que eu estou aplicando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pro resultado final.